pessoal! No último bloco nós finalizamos aí a linha A, né? Que é justamente a hipótese da naturalização daquelas pessoas que vêm de países de origem de língua portuguesa, né? Aí nós temos aí aqueles que vêm de Guiné-Bissau, Moçambique, Açores, né? Essas pessoas, basta estar aqui por um ano, residindo aqui por um ano, ininterruptamente, sem interrupção, né? E mais idoneidade moral. Cuidado com essa questão da interrupção, é bom até alertar essa questão da interrupção. Quando a Constituição fala de forma ininterrupta, não significa dizer que a pessoa não possa voltar de férias, por exemplo, está trabalhando aqui, mas volta de férias, passa um mês no seu país e retorna para o Brasil. Não houve interrupção, tá certo? Então vamos para a próxima hipótese de naturalização. A próxima hipótese de naturalização é justamente a dos estrangeiros de qualquer nacionalidade. Os estrangeiros de qualquer nacionalidade, ou seja, os que não falam a língua portuguesa, os que não vêm de origem de língua portuguesa, residentes na República Federativa do Brasil há mais de 15 anos, ininterruptos e sem condenação penal. Então, aqueles estrangeiros que não vêm de país de origem de língua portuguesa, eles, além de ter que estar morando aqui durante 15 anos de forma ininterrupta, eles não podem ter condenação penal. Então, eles vão requerer a sua nacionalidade brasileira. Obviamente que essa é a nacionalidade adquirida. Tá certo, gente? Cuidado que essa nacionalidade adquirida, essa naturalização, é chamada de naturalização extraordinária. Vamos ver aqui a chamada naturalização extraordinária, que é essa residência ininterrupta no território nacional por mais de 15 anos, ausência de condenação penal e, claro, tem que apresentar um requerimento de naturalização. Quando ele preenche todos esses requisitos de naturalização extraordinária, o Brasil tem que conceder, tá certo? Tem que conceder. Então, gente, vamos lá para alguns cuidados específicos, que aí a gente já acabou abordando, né? As meras ausências temporárias, os viagens de férias, não afasta o caráter de residência ininterrupta. E a outra, a gente também acabou falando, o chefe do Poder Executivo não pode negar a naturalização extraordinária. Mas, Johannes, e os portugueses? Os portugueses vêm agora, no parágrafo 1º. Olha o que diz o parágrafo 1º do artigo 12. Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor dos brasileiros, que existe um tratado de cooperação e amizade entre Portugal e Brasil, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nesta Constituição. Que casos são esses, Johannes? São os casos em que só pode haver brasileiro nato. Então vejam que a Constituição trouxe a hipótese de quase nacionalidade aos portugueses. Eles são brasileiros por equiparação. Tá bom, gente? O português, ele não precisa requerer a sua naturalização. Ele não precisa requerer. O simples fato dele estar aqui, residindo no Brasil, já dá a ele a condição de um brasileiro naturalizado, tá certo? Então é importante a gente compreender isso. Aí, próximo ponto, parágrafo 2º. As diferenças de tratamento entre brasileiros natos e naturalizados. É possível haver diferença de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado? Opa, a lei não pode trazer diferença, mas a Constituição pode, e a Constituição traz a diferença entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado. Olha o que diz o parágrafo 2º. A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nesta Constituição, significando dizer que a lei não pode trazer diferença, mas a Constituição pode, e a Constituição traz diferença entre brasileiro nato e naturalizado, justamente em algumas hipóteses específicas. Uma delas já estudamos no artigo 5º.
no inciso 51, que trata da extradição. A extradição é uma hipótese clara de distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Por quê? O nato não será extraditado, mas o naturalizado poderá ser em duas hipóteses. Quais são as hipóteses? Nas hipóteses de cometimento de crime comum antes da naturalização e no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, comprovado envolvimento, no tráfico ilícito de entorpecentes. Tá bom, gente? Então, vamos ver o parágrafo 3º que traz a outra hipótese de distinção, que esse é muito importante. Esse é muito importante, parágrafo 3º da Constituição Federal, cargos privativos de brasileiros natos. Vamos lá? Parágrafo 3º. São privativos de brasileiros natos. Quais são? Os cargos de presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara dos Deputados, presidente do Senado, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro de Estado de Defesa. Tem até uma regrinha, que a gente coloca uma regrinha mnemônica para lembrar. mp3.com, tá certo? mp3.com. O MP3, aí temos os primeiros cargos. O M seria ministro do Supremo Tribunal Federal e os 3 P's, presidente e vice da República, presidente da Câmara e presidente do Senado. Aí tem um ponto. O ponto é fundamental, porque antes do ponto, esses 3 primeiros cargos aqui que eu acabei de falar são os chamados cargos que dizem respeito à linha sucessória do presidente da República, tá bom? Depois do ponto, nós temos os cargos que nós chamamos de segurança nacional. Quais são eles? Carreira diplomática, que é o CON, Carreira diplomática é o C. Oficial das Forças Armadas, o O. E o M, ministro de Estado da Defesa. Tá certo, gente? Então é importante compreender esse tema, decorar. Pega essa regrinha mnemônica mp3.com para decorar os cargos privativos de brasileiro nato. Tá certo? Vejam, eu falei que a Constituição traz situações de distinção entre brasileiro nato e naturalizado. E de fato traz, De fato, a Constituição, ela traz, quanto à extradição, que nós vimos, no inciso 51, quanto aos cargos, que acabamos de ver, também traz distinção quanto à função no Conselho da República, são para cidadãos natos, e quanto ao direito de propriedade, no artigo 222. Tá bom, gente? Então, vamos lá, para que a gente possa continuar com o nosso estudo, porque especificamente em relação à nacionalidade, a gente precisa compreender que é possível a perda da nacionalidade. Então, próximo ponto, perda da nacionalidade. O brasileiro pode perder a nacionalidade? O naturalizado pode perder? Sim. O nato, vocês acham que um brasileiro nato pode perder a nacionalidade nata? Também pode. E Johannes? Pode perder a nacionalidade nata. Agora, as hipóteses de perda de nacionalidade são hipóteses muito específicas, tá certo? São hipóteses taxativas, números clausos. Não pode criar novas hipóteses de perda. As hipóteses de perda, obviamente, estão na própria Constituição Federal, no parágrafo 4º do artigo 12. Vamos ver ele? Vamos lá. Parágrafo 4º. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, olha só, inciso 1, tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Olha que essa primeira hipótese é uma hipótese específica para o brasileiro naturalizado. Claro, o brasileiro naturalizado perderá sua nacionalidade se houver uma sentença judicial que retire a nacionalidade dele porque ele estava cometendo algo, uma atividade que é nociva ao interesse nacional. Então, óbvio, se a sentença mandou ele
se a sentença determinou a perda da nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade. Esse caso específico é a nacionalidade adquirida ou secundária, ou naturalização. Mas vejam que o inciso 2 não fala de naturalização, significando dizer que no inciso 2 nós estamos diante justamente de hipóteses de perda tanto para um nato quanto para um naturalizado. Aí vamos lá, adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos, a linha A, de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, a linha B, de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para a permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. Então vamos lá para a gente explicar esse inciso 2. Primeiro ponto, saber que o inciso 2, ele traz o seguinte: se a pessoa adquire uma outra nacionalidade, ela vai perder a nacionalidade dela, seja ela nata, seja ela adquirida, tá certo? Então, primeira hipótese é essa, saber, olha, se adquirir uma outra nacionalidade, você vai perder a sua. Perde a sua. A Constituição traz que só não vai perder em duas hipóteses. Qual é a hipótese? A outra que a pessoa adquiriu é originária. Se for originária, não perde. Não perde nem a nacionalidade nata, nem a naturalizada. Agora, se for por imposição do país em que a pessoa esteja, também não perderá. Vamos dar exemplos? Claro, vamos dar exemplos, com certeza. Eu ouvi daqui sua pergunta. Eu vou dar exemplo para você entender isso aí. Vejam, quando estamos diante da chamada possibilidade de perda pela aquisição de outra nacionalidade, vamos ter duas hipóteses específicas de exceção. A regra é: adquirir outra nacionalidade, você perde a sua. A regra é essa. Mas em duas hipóteses você não vai perder. Nem o nato, nem o naturalizado perde. A primeira, qual é? Se a outra for originária. Um exemplo, eu sou brasileiro nato e consegui o reconhecimento da minha nacionalidade originária holandesa, porque meus bisavós são holandeses. Então, se eu conseguir isso, a nacionalidade originária holandesa, eu não perco a minha nacionalidade brasileira. Por que eu não perdi? Porque a Constituição diz que se eu adquirir outra originária, eu não perco a minha aqui. Deu para entender? Pronto, essa é a primeira hipótese. Na segunda hipótese, a pessoa é brasileira nata, foi para fora, foi para o estrangeiro. Espanha, por exemplo, está jogando num time na Espanha. E na Espanha a lei é muito específica, limitando a quantidade de estrangeiros em um time de futebol. E aí, para que a pessoa continue lá ou exercite seus direitos civis, a Espanha exige que ele se naturalize. Opa! Se a Espanha exigiu a naturalização, ele não perderá a nacionalidade originária aqui. Ou, se ele for natural brasileiro, se ele tiver uma adquirida brasileira, também não perderá. Tá certo, gente? Então vejam que são dois exemplos que refletem aí essas questões da nacionalidade. Tá bom? Então, muito cuidado. E aí, para a gente finalizar essa questão da perda, é saber justamente esses dois tipos de hipóteses. Porque a hipótese do inciso 1 é a chamada perda-punição. Tá aqui, vejam, a chamada perda-punição. Você está perdendo porque você foi punido por um processo judicial. Já a segunda hipótese é a chamada perda-mudança, tá certo? É a perda-mudança. Por que a perda-mudança? Porque você está perdendo porque mudou de nacionalidade. Um tema muito interessante é o chamado fenômeno da reaquisição. O que seria o fenômeno da reaquisição? Vamos lá para a gente compreender. Digamos que uma pessoa adquiriu de forma voluntária, ela é brasileira nata, e ela adquiriu de forma voluntária a nacionalidade americana. Veja, se ela é americana, se ela passou a ser americana de forma adquirida, ou seja, se ela se naturalizou americana, ela perderá a nata daqui. Tá certo? Porque ela voluntariamente, não foi por imposição e não foi uma originária. Ela voluntariamente, ela adquiriu a nacionalidade americana. E aí, olhem e observem esse ponto específico. Digamos que lá nos Estados Unidos,
ela acabe perdendo essa nacionalidade, essa naturalização dela. Então veja, se ela se naturalizou, já perdeu daqui. E se lá ela perdeu de lá, imagine, ela vai ser o quê? Muitos advogam, defendem a possibilidade da reaquisição da nata, tá certo? Esse posicionamento é muito interessante. É possível sim a volta da nacionalidade nata caso a pessoa perca aquela que deu origem à perda da nata, tá certo? Então, nessa hipótese específica, sim. E aí, para a gente finalizar, nós temos o artigo 13 da Constituição Federal, que fala a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil a bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. Então, eles aqui, ó, olha aí, a bandeira, as armas, tá ali o símbolo de armas, né? O brasão de armas, o hino nacional e o selo, tá certo? Então, esses aqui são os exemplos clássicos que nós temos aí dos símbolos da República Federativa do Brasil. E os estados do Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Tá bom, gente? Então aqui a gente encerra esse bloco de nacionalidade. No próximo bloco faremos aí questões. Fica aí conosco e vamos resolver as questões desse tema. Um forte abraço.